Bom dia, bem-vindos a esta nossa devocional desta quinta-feira, 18 de junho de 2020. Nestes vídeos mais curtos, nós estamos falando a respeito das disciplinas espirituais e os meios de graça. Estamos fazendo o esforço de misturar uma coisa com a outra, de modo que nós tenhamos uma visão mais completa daqueles meios e expedientes pelos quais há fomento e desenvolvimento da piedade e da vida espiritual. Nesta manhã, gostaria de falar da mentoria espiritual ou da direção espiritual. A mentoria ou direção espiritual é alguma coisa que tem sido redescoberta nos últimos anos, nas últimas décadas. É um expediente antiquíssimo da história da igreja, que é fazer com que uma pessoa submeta-se à experiência, sabedoria e autoridade espiritual de alguém mais experimentado que ele na fé, ou alguém que reúna virtudes e qualidades dadas por Deus e desenvolvidas à luz da palavra de Deus, que possibilitem que aquela pessoa seja um bom diretor de consciências, mas ao mesmo tempo seja alguém capaz de, pela própria experiência, à luz da palavra de Deus, ajudar outros a descobrir exatamente o seu momento espiritual e quais coisas devem ser feitas ou não feitas para que aquela vida, aquele momento, seja aprofundado e vivido com maior gozo e com maior graça. 3 são os grandes aspectos de uma direção espiritual ou de uma mentoria espiritual. A primeira delas, talvez a mais fundamental, é você encontrar alguém com quem você tenha liberdade e confiança para compartilhar a sua experiência, seja ela boa ou ruim. Alguém com quem você possa simplesmente abrir o seu coração e esta pessoa há de recolher com gravidade, respeito e muita caridade cada uma das suas palavras e a totalidade da sua vida, sem juízo ou pelo menos sem um julgamento a priori das coisas. Então, a disciplina da mentoria ou da direção espiritual supõe que você encontre alguém em quem você deposite confiança, que você tenha liberdade, proximidade e que você nutra por aquela pessoa um afeto que lhe proporcione a possibilidade de escancarar, desnudar o seu coração sem escrúpulos e sem justificativas ou sem racionalizações, simplesmente compartilhar a vida. A segunda grande dimensão de uma mentoria ou de uma direção espiritual é que o homem ou a mulher a quem você confia os seus segredos, na sua vida, as suas experiências, é alguém que pode te ajudar a discernir qual é a vontade de Deus para aquele momento ou o que Deus está intentando ensinar ou mostrar através daqueles fatos narrados ou daqueles acontecimentos expostos pela experiência e pela abertura do coração. Então, o diretor espiritual, o mentor espiritual, não é alguém que toma decisão em seu lugar, não é alguém que simplesmente, ouvindo, dá as diretrizes e os passos, mas fundamentalmente é alguém que pela oração, tendo a sua experiência presente no seu coração, à luz da sua maturidade, com conhecimento da palavra de Deus, do padrão como Deus age em muitas circunstâncias da vida, este homem ajudará aquele que o procura a juntos discernir qual é a vontade de Deus para aquele momento e através daqueles acontecimentos. Não é alguém que tenha todas as respostas, mesmo porque não é alguém que conheça todas as perguntas, mas em face de tudo aquilo que ele recolhe como precioso da experiência, da abertura de coração, da entrega, digamos assim, da vida daquele que lhe procura, ele, à luz da palavra de Deus, guiado por um momento de oração, meditando e recolhendo cada palavra, tenta, junto com o outro, responder à ação de Deus que se revela, que se traduz, que se dá a conhecer
por meio daqueles acontecimentos que são narrados e que ele toma conhecimento. Então, no primeiro momento, o mentor ou diretor espiritual é alguém em quem você confia, que você estabelece uma cumplicidade, é uma espécie de companheiro de julgo, alguém que vai percorrer com você e vai carregar com você os julgos, as dificuldades, vai estar pronto e terá toda a discrição necessária, como toda a piedade exigida e toda a sabedoria suposta, para que, ouvindo e acolhendo as suas palavras, as suas experiências, as suas narrativas, ele pura e simplesmente as recolhe, dá atenção, inclina o ouvido, ele não julga, ele não faz comentários, ele não teologiza, ele não busca no primeiro momento, pura e simplesmente, ter respostas prematuras e a priori. É alguém que escuta, que acolhe, que dá acolhida e que você se sente da mesma forma acolhido e sente-se ajudado, auxiliado no seu jugo. Segundo, é alguém que junto com você e não por você tentará descobrir os significados, os motivos, os porquês dos acontecimentos, o que Deus intenta e como seria possível responder a essas invocações, a essas intervenções, a essas chamadas de Deus. Terceiro e último grande aspecto da direção espiritual ou da mentoria espiritual. O mentor espiritual é alguém que, por ter adiantado os passos no caminho, por já ter percorrido os mesmos caminhos, é alguém que pode alertar para os perigos da caminhada, ele pode alertar para as armadilhas espirituais, né, do orgulho, as insídias de Satanás, ele pode tranquilamente indicar obras literárias, outros mestres da espiritualidade, outros que viveram também experiências com Deus e de Deus, e essas indicações são como placas que indicam o caminho, mas o diretor espiritual não faz o caminho por você. O mentor espiritual não te carrega no colo. O seu papel é fazer com que aquele que o procura firme os seus passos sobre os próprios calcanhares. O máximo que ele pode fazer é indicar o caminho, recolhendo cada palavra, ajudando a discernir a vontade de Deus e demonstrando o caminho é por aqui. Mas quem faz o caminho, quem dá o ritmo, quem decide-se pelo primeiro passo, quem vive na constância de caminhar numa longa obediência, numa mesma direção, é aquele que procura alguém sob a autoridade e a amizade de quem deseja compartilhar o que Deus está fazendo em sua vida e juntos descobrir como melhor responder em gratidão, em obediência e em vida santa e piedosa. Procure um bom diretor espiritual, procure um bom mentor espiritual, tenha alguém com quem dividir o fardo de cada dia, tenha alguém com quem você possa contar e derramar a sua vida e o seu coração, tenha alguém que junto com você há de olhar para uma direção mais clara, apontando os caminhos, demonstrando a vontade de Deus. Procure alguém que já passou antes por este caminho e sabe exatamente as surpresas que devem ser evitadas e as surpresas que devem ser recebidas com corações sempre agradecidos. E que Deus muito te abençoe.